novidade da decisão de tipificação na ação de improbidade. Esse é o tema do nosso quinto vídeo curto, direto e objetivo, para comentar esse novo requisito do processo de improbidade, que é obrigatório e que pode gerar, inclusive, nulidade na sentença. O que acontece agora? Após a fase preponderantemente postulatória, ou seja, após a inicial, a contestação e a réplica, o juiz tem a obrigação de proferir uma decisão pela qual ele vai esclarecer qual é a imputação que é feita ao réu naquele processo, antes da fase preponderantemente probatória. Ou seja, antes das partes especificarem as provas que eles vão produzir, o juiz vai dizer concretamente, por uma decisão formal nos autos, qual é o fato que é objeto de imputação, qual é a capitulação jurídica, qual é o enquadramento jurídico na lei de improbidade, qual é a conduta ímproba, supostamente ímproba, para que o réu, então, e as partes trabalhem a produção da prova para posterior julgamento. Isso está previsto no artigo 17. Olha bem, são 4 artigos muito importantes que você precisa ler e entender, que eu não vou mostrar aqui, porque o vídeo nosso é direto, objetivo, simples, mas você tem que ficar ligado ao artigo 17, parágrafo 10C, 10D, 10E e 10F. O artigo 10C diz assim: após a réplica, o juiz vai proferir uma decisão tipificando especificamente aquela conduta. E essa tipificação do juiz não é que ele vai decidir, ele vai inovar, vai escolher como é que ele enquadra a conduta. Ele está obrigado, vinculado àquela tipificação feita na inicial. Então, a decisão do juiz nem é tanto assim uma decisão, é muito mais um esclarecimento. Ele vai dar concretude, objetividade e dizer: olha, após tudo isso aqui, nós vamos tratar exatamente do fato tal, está enquadrado pelo MP, pelo ente público, quem for o autor da ação, pelo autor, na conduta tal. E é esse o objeto do processo. Aí vem o 17D e diz assim: para cada ato ímprobo, supostamente ímprobo, tem que ter uma tipificação. Então, tem que ter, para esse ato, a conduta é X, a tipicidade é Y. Para cada ato, para cada conduta supostamente ímproba, um enquadramento. Feito isso, promovida essa decisão, o juiz decidiu, ele intima as partes para especificar as provas e o processo, então, avança para a fase essencialmente probatória. Agora, veja que curioso. Essa decisão, ela tem 2 aspectos fundamentais para você observar como autor da ação e como réu para se defender. Primeiro, o juiz não pode inovar. Ou seja, o juiz não pode mudar a acusação. Uma perspectiva mais garantista. O livro do Gajardoni mesmo, sobre improbidade, eles elogiam esse novo dispositivo, os autores. Por quê? Assim, olha, o juiz não pode, ele é inerte, a justiça é inerte, ele não pode mudar a tipificação, ele vai só deixar claro, após a fase postulatória, dizer: olha, então é isso aqui. A postulação é essa, a imputação é essa, está capitulado aqui. Esse é o papel do juiz. E segundo, é que o juiz, quando for julgar, ele está vinculado a essa capitulação. Ele não pode julgar por um fato diverso. E aí entra a minha observação central desse vídeo, para você ficar ligado. Essa decisão é obrigatória, tem que ser proferida. Recentemente eu fiz uma declaração num processo por isso, que o juiz mandou especificar as provas. Eu falei: opa, alto lá, excelência. Agora é Vossa Excelência que entra em cena. Disse o autor, como dizia um amigo meu das antigas, da advocacia pública das antigas, disse o autor na inicial, disse o réu na contestação, disse o autor de novo em réplica. Agora diga aí o juiz. É o famoso diga o juiz. O juiz tem que pegar o processo e decidir. Fiz uma declaração dizendo: excelência, calma aí, especificar a prova não. Primeiro você que tem que dizer qual é a tipicidade, aplica o artigo 17 aí e faça isso. Então, essa decisão é obrigatória. E o juiz está vinculado, na hora que julgar, ele estará vinculado a essa capitulação. Então, perceba uma coisa muito curiosa. A lei de improbidade exige mais do que o processo penal. No processo penal tem aquele artigo 383, lembram? Que permite que o juiz condene o réu por uma capitulação diversa. Ele não pode mudar o fato. É aquela máxima: o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, né? Isso é um dogma no direito processual penal. Questionável até, mas é isso que funciona na prática. E nosso vídeo é prático. Então,
o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica. É por isso que, segundo o artigo 383 do CPP, o juiz pode condenar por uma capitulação diversa, ainda que aplique pena mais grave do que aquela prevista para a capitulação feita na denúncia pelo MP. Isso pode na improbidade? Não, agora não pode mais. O juiz está vinculado também à capitulação e é por isso que ele tem que especificar, antes das partes indicarem as provas que elas vão produzir, ele tem que promover, exarar essa decisão de tipificação. Então, o autor se defende dos fatos? Sim, ele se defende dos fatos. Mas na improbidade, ele se defende também, entre aspas, do direito. Por quê? Porque ele pode se defender indicando um erro na capitulação. E se isso estiver correto, se essa defesa for pertinente, o juiz vai chegar na sentença e vai ser obrigado a julgar improcedente o pedido. Por quê? Porque ele está vinculado à decisão de tipificação, que, por sua vez, tem que observar o conteúdo da petição inicial. Legal, né? Esse tema é muito importante, é um artigo novo, a justiça está se debruçando sobre ele para construir entendimento, mas por hora o que diz a doutrina é de que essa é a regra do jogo, não se vislumbra inconstitucionalidade nela, pode até ser inconveniente, mas aí está no espaço legítimo de conformação do legislador. Se a lei não é inconstitucional, a lei é válida, essa é a regra do jogo, e se você quer ganhar o jogo, tem que jogar o jogo segundo a regra. Então é isso, pessoal, esse tema é importante, é da moda. Fiquem ligados, curtam o canal, sigam e compartilhem nossa série. O próximo será o 6º vídeo da série. Vamos abordar um novo tema ligado à produção da prova e ao ônus da prova. Até a próxima.